Queridos, quando Paulo faz aquela semelhança que eu falei quarta-feira da igreja, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quarta-feira agora, quem lembra? Ele faz uma semelhança ao casamento, não é? Quem lembra disso? E ele diz assim, ó, a igreja tem que ser uma só carne. A igreja tem que ser uma só carne. A igreja tem que estar unida. A igreja tem que estar perseverante. E eu até falei, eu digo, ó gente, esse negócio de membro da igreja estar visitando outra igreja, tá não sei o que, tá corre, e tem um show ali, corre para colar e não tem. Isso está tudo errado. Você tem que estar firmado na sua igreja, amém? E uma coisa que eu digo a você, hein? Se você for atrás de oba-oba, é só o que tem. Oba-oba tá demais. A igreja, hoje é assim, quem pode mais, quem tem mais dinheiro vai trazer cantores, vai trazer pastores de fora, e aí, meu amigo, faz multidão mesmo, não tem jeito não, porque o povo gosta do sucesso. O que é sucesso toca no meio do povo evangélico. O povo corre, pastor fulano de tal, grandão, tá? Aí corre. Irmãos, Deus diz que quem quer ser o primeiro seja o último e servo de todos, que o maior será o menor. Na visão de Deus, aquele lá famosão não é nada. A Bíblia diz que ele não dará a glória dele a outro. Então, por que o povo de Deus corre sempre atrás pro rumo errado, né? Corre na direção errada. Olha, eu fico imaginando Balaão querendo receber uma palavra de alguém e não sabia ele que ia receber de uma jumenta. Entendeu? Eu sempre digo aqui, irmãos, eu quero ser pelo menos aquela jumenta para falar para vocês aqui. Se vocês identificarem que podem ouvir de mim e não forem atrás de outro pastor, eu prometo a vocês que eu vou ser pelo menos como aquela jumenta. Mas ela profetizou, não foi? Uma bênção, salvou a vida de Balaão. Amém? Então pelo menos aquela jumenta eu quero ser. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus, Ele usa as coisas mais insignificantes para confundir as grandes. Amém? Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquela árvore da vida é chamada a árvore da salvação. Amém? Está lá no paraíso de Deus. Você vai poder comer à vontade. Versículo 8. Vamos para a carta a Esmirna, segunda igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último. Você vai ver isso aí, a apresentação. Que se escreve que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Amém? Amém ou não? Amém. Era pobre financeiramente, mas é rico. Quer ver? Vamos lá. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Irmãos, esse texto aqui, a Esmirna, eu até me identifico muitas vezes, porque é uma igreja financeiramente pobre, mas rica espiritualmente. Uma igreja que era colocada à prova, mas vencia. Uma igreja que passava por tribulação, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaravam judeus e não eram, antes eram da sinagoga de Satanás. Há muitas pessoas que blasfemavam, havia muitas pessoas que blasfemavam, falando mal da igreja de Esmirna, uma igreja fiel. Amém? Uma igreja fiel. Quando você faz parte de Esmirna, você tem uma visão de fidelidade. Você pode dizer isso? Fidelidade?
Passa tribulação? Fiel. Atravessa por uma questão de pobreza, mas é rica. Porque essa riqueza deles era a riqueza do Espírito. Olha, eu considero essa igreja uma das mais ricas de Fortaleza, porque espiritualmente tem vencido, tem ganho almas. Amém? E no entanto, financeiramente, não é rica. Mas vai ser. Se Jesus quiser, vai. Para a gente poder ir para o mundo todo pregar o evangelho. Amém? Desculpe aí que eu estou tossindo mesmo. Vamos lá. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem? Jesus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Até aí, vou explicar isso aqui. Irmãos, Pérgamo era uma igreja que realmente passava por uma grande tribulação, uma igreja que sofria, porque estava localizada numa situação de muito pecado. Eu queria salientar um pouco da questão da situação dessa cidade. Trono de Satanás, no ano de 29 a.C., a cidade de Pérgamo erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. Pérgamo também se tornara centro da religião pagã. Então eles estavam numa cidade que era centro da religião pagã. Você imagina o que era uma cidade dessa? Todo o paganismo, todos os seguidores do paganismo iam para lá. Vamos lá. Tenho todavia contra ti, versículo 14, algumas coisas. Aí ele fala da obra de Balaão, né? Doutrina de Balaão. No versículo 14. Que doutrina é essa de Balaão? O ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Você vai ver aí em referência em Números 22, 24, 25, de 1 a 3 e 31, versículo 16. Refere-se aqui ao gnosticismo e gnosticismo libertino. Hoje, há muitas igrejas que misturam questões, assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Ou seja, que se aproveitam das questões espirituais e morais para conseguir ou adquirir coisas materiais. Vocês estão entendendo isso? Essa mistura do espiritual moral com o material é a doutrina de Balaão. Então toda igreja que se mistura nessa visão, ela é uma igreja que segue a doutrina de Balaão. Toda igreja que se mistura com festas idólatras e prostituição, pratica a doutrina dos nicolaítas. Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo isso aí? Amém?